Musculação ou ciclismo? Qual dessas duas modalidades podem ajudar a impedir a progressão da artrose? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hugo Maruyama, fisioterapeuta, proprietário da Clínica do Koisho. Atuamos na área de ortopedia, medicina esportiva e promoção da saúde. E hoje eu vou falar de um novo consenso do colegiado americano que vem apresentando diversos estudos sobre a correlação entre a atividade física e a progressão de muitas doenças, e dentre elas a artrose. E muita coisa mudou. Então fique até o final do vídeo que sem dúvida nenhuma pode fazer toda a diferença no seu tratamento. Então esse consenso novo, publicado em 2026, saiu fresquinho, acabou de sair do forno. Então ele comparou diversos estudos sobre a artrose e a gente sabe que nessa doença, se não for bem conduzida, se não for bem orientada, a gente pode levar, na verdade, o paciente a ter inúmeros problemas. Então, para começar, vou explicar de forma bem resumida o que é a artrose. Então a artrose é um desgaste da cartilagem na articulação e ela possui 4 níveis. Sendo que no primeiro é o grau mais leve, muitas vezes assintomático, a gente não tem tanta alteração em exame de imagem, por exemplo. Já no grau 2, a gente tem já alguns sintomas surgindo, como inchaço, dor, alguns movimentos que a gente sente incômodo, ou até mesmo aquela dor que a gente sente quando acorda, aqueles primeiros movimentos. No grau 3, a gente já tem uma grande área afetada, uma boa profundidade da lesão cartilaginosa, e aqui sim, a limitação já é bem grande. Os sintomas de inflamação, como inchaço, dor, já começam a ficar mais frequentes. E no grau 4, a gente já tem toda a cartilagem que foi embora, então a gente tem aquele famoso osso com osso, e aí o osso acaba entrando em contato com outro osso, a articulação passa a ter pouco espaço para trabalhar, então a gente já vê muito bloqueio de movimento e dor também. Então, antes de entrar nesse estágio que é o pior de todos, que é o grau 4, a pessoa já vem sofrendo, vem apresentando inúmeros sinais e sintomas, e é nesse estágio que ele apresenta um nome na medicina que a gente chama de sinovite artrítica. Por conta das inflamações, o joelho aumenta a quantidade de líquido ali dentro, então a gente percebe um inchaço. E essa sinovite artrítica, que é uma reação inflamatória, aquele líquido que deveria servir para lubrificar toda a articulação, ele passa a ter um efeito não desejado. Ele passa a prejudicar os tecidos, principalmente o cartilaginoso, e consequentemente acelerando o processo de degeneração. Então, por isso, da importância dessa doença ser bem controlada para evitar toda essa repercussão negativa. Então, para prevenir toda essa destruição da cartilagem por conta dessa reação inflamatória, uma conduta bem feita, o tratamento bem orientado é de fundamental importância. E um dos problemas da artrose mal controlada é justamente a perda de massa muscular. E por que tudo isso acontece? Então, toda vez que a nossa articulação ela inflama, e aqui eu estou falando do joelho, então toda vez que o joelho está inchado, que apresenta dor, acima do joelho a gente tem principalmente o quadríceps aqui na parte da frente, ele passa a perder massa muscular. E na realidade não é que ele perde massa muscular, na verdade o sistema nervoso desliga toda essa musculatura e dá aquela sensação de atrofia. Aí a gente acaba percebendo que a perna mais prejudicada, ela fica com um aspecto mais fino, a pessoa passa a sentir fraqueza, percebe que tem uma dificuldade maior de contrair aquela musculatura, e daí então acontece todo esse fenômeno que a gente chama de inibição artrogênica. Então essa inibição artrogênica, em resumo, é como se o nosso cérebro nos dissesse: para de fazer movimentos, eu não quero colocar em mais risco essa articulação que já está danificada, então ele diminui a nossa musculatura para a gente não conseguir realizar os movimentos mais vigorosos, por exemplo. O engraçado de tudo isso é que quando a gente diminui a massa muscular, a gente, na verdade, acaba expondo mais a articulação aos nossos próprios movimentos. Então, a gente acaba agredindo mais a articulação justamente por conta dessa inibição. Fora isso, outras repercussões negativas acabam acontecendo também. Então, se a gente movimenta menos, a gente tem uma tendência maior a nos tornar sedentários, e aí com o sedentarismo a gente tem uma tendência maior a nos tornarmos obesos, por exemplo, e dentro da obesidade a gente começa a ter inúmeros fatores negativos que podem acabar repercutindo na nossa saúde como um todo, né, de forma sistêmica, num olhar mais sistêmico. Então o nosso colesterol pode acabar desbalanceando, então o seu colesterol ruim pode disparar, pode subir, enquanto que o seu colesterol bom pode acabar diminuindo, triglicérides disparar, você perdeu o controle da glicemia, essas questões metabólicas podem acabar alterando e a gente acaba entrando no que a gente chama de síndrome metabólica. Então, para quem
está habituado a trabalhar com artrose, a gente sabe que é fundamental a prescrição de atividade física. E que se a gente não prescrever atividade física, a gente cria uma tendência enorme para todo o tratamento falhar. Então, infelizmente, hoje a gente sabe que ainda é muito comum a pessoa sair de uma consulta com inúmeras prescrições de vitaminas, colágenos, glicosaminas, que são suplementos de baixa ou nenhuma evidência científica. E depois de um tempo o paciente acaba percebendo que os resultados acabam não vindo. E só para citar um outro exemplo de terapêutica dentro de consultório, eu particularmente gosto muito do ácido hialurônico, acompanho todas as publicações, tenho visto com bons olhos esse tipo de terapêutica. Mas, reforçando novamente, é o tipo da terapêutica que sozinha, sem a prescrição de atividade física, também tem uma tendência grande a falhar. E aí o que eu tenho visto muito, e sem a prescrição da atividade física, a pessoa sente uma melhora e aí depois volta a estaca zero. Então é muito importante a prescrição de atividade física. E por outro lado, se a atividade física não for bem orientada, não for bem prescrita, também a gente pode ter uma piora dessa doença. Então, não é todo mundo que pode fazer o treino de uma outra pessoa que sofre artrose. O treino tem que ser sempre individualizado. O que serve para o outro pode não servir para você. Então não é todo mundo que pode sair por aí pedalando, não é todo mundo que pode sair por aí fazendo musculação não orientada e até mesmo não é todo mundo que pode sair por aí caminhando longas distâncias. Então vamos lá ao que interessa, que é o assunto de hoje. Vamos comparar o ciclismo com a musculação. Então o ciclismo, como o próprio nome diz, é uma modalidade que a gente faz movimentos cíclicos, sem impacto, e o joelho basicamente fica dobrando, esticando, dobrando, esticando. Os estudos apontaram que esses movimentos, sem impacto, eles vão fazendo uma espécie de carinho na cartilagem. E esse estímulo, por menor que seja, ele já é o suficiente para produzir um tipo de colágeno muito importante para a articulação, que é o colágeno do tipo 2. E esse processo tem um nome muito esquisito em medicina, que se chama mecanotransdução induzida pelo exercício. Ele aumenta a lubrificação, faz o líquido sinovial se espalhar pela articulação como um todo, e é provado que esse tipo de situação já impede bastante a progressão da doença. E esse exercício, além desses benefícios que eu comentei, ele também melhora muito a questão muscular. Então ele fortalece bastante esse músculo que fica aqui acima do joelho, na parte da frente da coxa, que chamamos de quadríceps. E também de uma outra musculatura que fica aqui atrás, que a gente chama de glúteo. E que além de trazer todos os benefícios para a articulação, a gente sabe que trabalhando esses músculos de porte grande, a gente já tem uma grande chance de controlar questões de saúde como a pressão arterial e o diabetes. Então ele faz muito bem porque além de trazer o fortalecimento muscular, ele é um importante trabalho cardiorrespiratório. Mas por outro lado, o ciclismo mal orientado, mal prescrito, ele pode agravar mais a doença sim. E o maior erro que eu vejo é quando a pessoa começa a pedalar e a altura do banco está mal ajustada. Então o maior erro de uma pessoa que começa a pedalar, seja numa bicicleta de academia ou pedalando na rua com os amigos, é o banco da bicicleta ficar muito baixo, fazendo muita pressão da patela contra o fêmur, e isso pode acabar gerando desgaste precoce. Então é muito comum ver uma pessoa que escuta sobre a indicação e os benefícios da pedalada, do ciclismo, entrar numa aula de spinning e sair dela com mais dor do que antes, porque aquele treinamento não está adequado para aquele joelho. Então, mesmo quando a gente fala de pedalada, de ciclismo, o treino tem que ser sim individualizado. E sendo bem orientado, você pode ter sim uma progressão inteligente e segura. Então, guarda bem essa informação sobre o ciclismo, porque agora a gente vai falar da musculação. Então, esse novo conceito de 2026 bateu muito forte na questão da musculação, da importância do fortalecimento muscular, inclusive no impacto de muitas doenças. E sobre esse assunto, na dor crônica, muita coisa mudou desde a minha época de formação. É a única atividade física que tem consolidação científica, comprovação científica nível 1, ou seja, os estudos sobre a musculação para prevenção ou tratamento da artrose, ela tem fortíssima evidência científica. E por que tudo isso acontece? Então foi provado que quando a gente trabalha toda essa musculatura que envolve a articulação, principalmente naquele tipo de trabalho de contração que a gente chama de contração excêntrica, toda essa musculatura, quando ela começa a ser treinada a desacelerar o movimento, ela começa a funcionar como uma espécie de amortecedor para toda a articulação. Então, conforme a gente vai, por exemplo, descer uma escada, a gente vai descendo essa escada e a gente treina bem essa musculatura de forma excêntrica, o músculo começa a ser mais capaz
capaz e mais especializado em desacelerar com eficiência o movimento, segura mais o movimento e, consequentemente, vem menos pressão dentro da articulação. E esses estudos também demonstraram que, com esse tipo de trabalho, trabalhando a contração excêntrica do músculo, o sistema nervoso ele passa a ter uma espécie de reset na dor. Ou seja, a pessoa percebe que a dor já não está mais presente naquela articulação. Então existe também uma grande vantagem da musculação em cima do ciclismo, que é a gente pensar na função do dia a dia. Quais são as tarefas que a gente executa normalmente em casa, no trabalho, e transferir todo aquele conhecimento das suas atividades diárias pro exercício. A gente consegue trabalhar os músculos que a pessoa tem maior demanda e com os movimentos mais funcionais e mais bem executados. Então, por exemplo, se você for subir uma escada, existem, através da musculação, a gente fortalece os músculos específicos para aquela tarefa, além de educar a forma correta e reforçando que quem tem artrose, como eu comentei ali no começo do vídeo, ele faz essa famosa inibição artrogênica, e a inibição ela pode acontecer no corpo como um todo também. Então, se a pessoa tem uma artrose no joelho, inexplicavelmente pode acontecer dela começar a apresentar dores num local distante, como o ombro, por exemplo. Isso porque toda a cadeia cinética está desligada. Aqui na academia terapêutica, por exemplo, a gente consegue trabalhar a cadeia cinética como um todo. Se a gente tem um problema de artrose no joelho, a gente não deve negligenciar os outros segmentos do corpo. Então, a gente pode trabalhar quadril, pode trabalhar o nosso centro, que é o core, o abdômen, a gente pode trabalhar o ombro, cervical. E por que a gente deve trabalhar tudo isso? Porque o nosso corpo ele tem todos os nossos sistemas, todos os nossos segmentos interligados. Então é muito importante a gente trabalhar a qualidade do movimento e o fortalecimento do corpo como um todo. E uma outra vantagem que a gente vê aqui na academia terapêutica é que toda a progressão de carga a gente consegue fazer com muito mais segurança. Então a gente pode, por exemplo, começar bem devagar, aquela pessoa que está sofrendo com muita dor no joelho por conta da artrose, a gente pode começar trabalhando um core, trabalhando um glúteo, que são músculos que aparentemente não tem uma relação direta no joelho, e só de trabalhar esses músculos que a gente chama de distais, ou seja, músculos que não estão ligados diretamente no joelho, a gente já vê uma grande melhora. E a vantagem de ter uma academia terapêutica dentro de uma clínica de fisioterapia é que, trabalhando esses segmentos mais distais, enquanto o joelho ainda está sofrendo com bastante dor, e finalizar a sessão nos aparelhos de analgesia, por exemplo, que na eletroterapia a gente tem inúmeros recursos que trazem bastante benefício nesse sentido. E aí sim, com os sintomas diminuindo, a gente percebendo já uma boa estabilização do quadro e aos pouquinhos introduzindo exercícios para os membros inferiores e aí seguindo essa sequência de raciocínio, trabalhar diretamente nos músculos que têm relação direta com o joelho. Além disso, é provado que através da musculação, com esse tipo de atividade física, a gente consegue impedir bastante a progressão de algumas doenças que muitos têm medo, inclusive eu, que é, por exemplo, as demências. Então, com o músculo ganhando volume, é provado que a gente produz alguns hormônios que impedem a progressão dessas doenças e que também tem um impacto muito positivo sobre outras doenças como a hipertensão e a glicemia. Antigamente, se falava muito que os exercícios resistidos, ou seja, aqueles que a gente pega peso, eles deveriam ser proibidos para quem é hipertenso. Mas hoje a gente sabe que é justamente o contrário. São esses exercícios que trazem os maiores benefícios de uma forma sistêmica, inclusive para os hipertensos. E a ciência ainda mostra outros benefícios, como uma redução importante da necessidade do uso de medicamento para o controle dessas doenças. E em muitos casos acontece até a dispensa desses medicamentos. E obviamente eu não oriento esse tipo de situação, é exclusivamente do médico que te acompanha. Então sempre esteja junto com o seu médico para tirar esse tipo de dúvida, não faça isso da sua própria cabeça. E aí vem a melhor conclusão de tudo isso que a gente conversou hoje. É um estímulo aeróbio, que é o ciclismo, e o outro é a anaeróbio, que é a musculação. Por que não associar os dois e ser acompanhado por um bom fisioterapeuta do esporte, que vai fazer um plano de treinamento individualizado e pensando em nunca sobrecarregar a articulação? E é através dessa mescla dessas duas atividades que a gente tem visto os maiores e melhores resultados. Uma postergação da colocação de prótese, uma melhora absoluta da condição geral de saúde e uma sensação de vitalidade imensa. Então, jamais fique sedentário. Bom, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.